Olá, bem-vindo à nossa segunda aula do workshop Como Meditar. Se você ainda não assistiu à primeira aula, onde ensino uma técnica simples de meditação mista para começar a integrar a meditação no seu dia a dia, clique no link do vídeo 1 em algum lugar desta página ou acesse o site www.comomeditar.com.br/workshop e cadastre-se para receber o acesso ao vídeo. É muito importante que você assista essa primeira aula antes de assistir esta, pois nela ensino o fundamento básico para que você possa aplicar o conteúdo de hoje. Na aula de hoje, vou lhe ensinar quais são os 4 maiores erros que a maioria das pessoas comete ao iniciar a prática da meditação e como evitá-los. Também ensinarei mais um exercício simples e eficiente que você pode praticar todos os dias para desenvolver o estado de meditação. Na primeira aula, eu expliquei para você a diferença entre o estado de meditação e as técnicas de meditação. Pois bem, o primeiro erro que a maioria das pessoas comete é justamente confundir o estado de meditação com as técnicas de meditação. Muitas pessoas acabam desistindo da prática por causa desta confusão. O estado de meditação é um estado natural e acessível a todas as pessoas. Por outro lado, as diferentes técnicas de meditação que existem podem não ser as mais adequadas para todas as pessoas se iniciarem, pois cada pessoa tem características diferentes. Há técnicas de meditação, por exemplo, que se praticadas por um iniciante, podem aumentar o nível de tensão e estresse ao invés de diminuí-los. Essa é a principal razão de muitas pessoas acreditarem que meditação não é para elas. Tomar consciência desta diferença é fundamental para que você possa vivenciar o estado de meditação mais vezes em sua vida. O segundo grande erro que a maioria das pessoas comete é iniciar a prática com uma técnica que não é a mais adequada para si. Deixe-me explicar melhor. As técnicas de meditação são exercícios que utilizam algum tipo de estímulo visual, auditivo ou sinestésico, que inclui a sensação, o olfato e o paladar como objeto de foco da meditação. E como cada pessoa tem um canal desses mais desenvolvidos ou mais sensíveis que outro, elas podem encontrar mais facilidade ou dificuldade com os diferentes tipos de estímulos. Ou seja, uma mesma técnica que pode acalmar uma pessoa pode também deixar uma outra pessoa totalmente estressada devido ao tipo de estímulo que está sendo usado como objeto de meditação. As técnicas de meditação também podem ser divididas em 3 categorias: técnicas de meditação passiva, técnicas de meditação ativa e técnicas de meditação mista. As técnicas de meditação passiva são as mais conhecidas e divulgadas. Elas são caracterizadas pela ausência de movimento físico, onde o praticante deve permanecer imóvel. Já as técnicas de meditação ativa são aquelas que envolvem algum tipo de movimento físico. E as técnicas de meditação mistas são as que agregam o movimento físico em uma parte do exercício e a ausência de movimentos em outra parte. A técnica que ensinei na primeira aula, por exemplo, é uma técnica de meditação mista, pois envolve um movimento do corpo na primeira parte e a imobilidade física com autopercepção na segunda parte. O terceiro grande erro que vejo muitas pessoas cometerem é o de dar importância demais na duração da prática, ao invés da qualidade e da frequência do estado de meditação. Para incorporar qualquer aprendizado em sua vida, existem 3 fatores que você precisa levar em consideração: a frequência, a intensidade e a duração do exercício. Destes 3, os 2 mais importantes para quem está se iniciando são a frequência e a intensidade, que podem também ser associados à qualidade da prática. A duração é o aspecto menos relevante. Por isso, é importante que você foque sempre na qualidade da sua atenção durante o exercício. Se perceber que a atenção está aumentando ao invés de diminuir, pare e retorne à prática em outro momento. Foi por isso mesmo que eu sugeri que você praticasse o exercício da primeira aula por apenas 2 minutos. Porém, você pode realizar diversas sessões de 2 minutos durante o dia. Isso fará com que o exercício fique mais leve e não se torne um peso. Também ajudará você a desenvolver cada vez mais o hábito de se auto-perceber e estar no estado de meditação. E o quarto e grande erro que a maioria das pessoas comete é o de tentar não pensar em nada. Por terem ouvido falar que meditação é não pensar em nada, acreditam que devem fazer isso para meditar.
Pois deixe-me esclarecer que isso é um grande erro e uma grande ilusão que pode se tornar uma barreira na sua prática. Tentar não pensar em nada faz justamente com que você brigue com os próprios pensamentos, aumentando ainda mais o seu agito mental e o turbilhão de pensamentos. Lembre-se de um ditado popular muito conhecido: aquilo que você resiste, persiste. A diminuição do nível de pensamentos é uma consequência natural do estado de meditação e não deve ser o seu objetivo. E mesmo assim, quando o nível de pensamentos diminuir naturalmente, ele não cessará por completo. Eventualmente, algum pensamento surgirá e está tudo bem. Por isso, acolha qualquer pensamento que surgir, aceitando do jeito que ele aparece. Não tente parar de pensar ou reprimir os seus pensamentos. Apenas contemple-os e perceba-os como se fossem nuvens passando no imenso céu azul. Eventualmente, eles virão, ficarão algum tempo e passarão naturalmente, sem esforço algum. Agora, eu vou lhe ensinar um outro simples exercício que você pode adotar hoje mesmo em sua vida para desenvolver ainda mais a sua autopercepção e o estado de presença. Trata-se do exercício do pare. Sempre que lembrar dele durante o dia, pare tudo o que está fazendo e volte sua atenção para si. Preste atenção em você, percebendo como está a sua respiração e se existe alguma tensão acumulada em alguma região do seu corpo. Se encontrar alguma região tensa, solte o ar suavemente e movimente ou massageie essa região. Depois perceba como você está se sentindo e como está o nível dos seus pensamentos. Então, faça 2 ou 3 respirações lentas e profundas e retome aquilo que você estava fazendo. Este exercício também não irá lhe tomar mais do que 2 minutos. Você pode ajustar o alarme do seu celular a cada hora ou a cada 2 horas para que você se lembre de ter essas pequenas pausas de autopercepção durante o dia. Com a frequência deste exercício, você será capaz de realizá-lo cada vez mais rápido, chegando ao ponto de instantaneamente sentir como está o seu estado interno, tornando-se presente num piscar de olhos. Então agora, pratique o exercício do pare nos próximos dias até a nossa terceira aula, onde eu responderei as principais dúvidas de muitas pessoas que começam a meditar. Também compartilharei um vídeo de meditação conduzida por mim para você praticar e ter a experiência de como é uma técnica de meditação passiva baseada na atenção plena. Você receberá o link da próxima aula daqui a 2 dias por e-mail, por isso lembre-se de checar a sua caixa postal. Então, o que achou da aula de hoje? Escreva aqui nos comentários abaixo sua opinião sobre o conteúdo desta aula e como ela pode ajudar você na busca por uma melhor qualidade de vida. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.